Ok, Áureo, obrigada. Voltando um pouquinho para os Estados Unidos, a comunidade internacional criticou muito essa saída abrupta do Afeganistão, que soou quase como uma fuga, e na prática a gente sabe que tanto republicanos quanto democratas se aproximam muito nas suas pautas, que se afastam mais durante as eleições. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa lógica entre a cobrança da comunidade internacional sobre os Estados Unidos e a posição dos Estados Unidos no que concerne a sua política interna e a sua política externa. Na minha avaliação, se a gente partir para essa resposta, a partir da retirada das tropas dos Estados Unidos, o que a gente já vai acabar encontrando? O Biden, ele estava calçado em pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos. Teve uma que, salvo engano, foi publicada em maio, que dizia que quase 70% da população dos Estados Unidos eram favoráveis à retirada das tropas, né? Então, havia um apoio à retirada das tropas. E esse apoio à retirada das tropas, para entender como isso foi possível ser feito, eu sempre volto, particularmente no governo Obama, que no governo Obama, o Obama falou que ele iria lutar a guerra certa, que a guerra certa era a guerra do Afeganistão. E aí, o que aconteceu? Houve um investimento, houve envio de tropas, e o Obama, em um determinado momento do seu mandato, ele começou a privilegiar no Afeganistão ataques com drones, com mísseis teleguiados, e começou a retirar parte das tropas. O que aconteceu? Com o uso mais intensivo de drones, esse tipo de ataque aéreo, você precisa cada vez menos de tropas no chão, no terreno. E aí, e esse é um ponto importante, esses ataques de drone nesse período foi um período que castigou bastante o Talibã, que implicou em muitas mudanças táticas no grupo, né, para eles sobreviverem a esse avanço dos Estados Unidos. Mas, em termos para a opinião pública, com o uso intensivo de drones e a retirada das tropas, a população norte-americana não estava vendo algo que era comum antes, né? Que era soldado americano morrendo. Isso. E aí, o que acabou acontecendo? Muitos falaram, qual que é o sentido da gente estar no Afeganistão se, enfim, a gente está conseguindo ainda mandar atacar com drone, essas outras coisas. Então, começou a ser pensado a retirada das tropas. Isso depois do governo do Trump é levado adiante. O governo Trump vai tentar, inclusive, fazer um acordo de paz, né, com o Talibã. O acordo de paz entre os Estados Unidos e o Talibã, na verdade, rigorosamente, ele era para ser eu sempre brinco, a antessala do acordo de paz afegão, que era a conversa do Talibã com o governo do Afeganistão. O Trump começou, então, ele queria tirar logo. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos em 2019 e a ideia do Trump era ter um acordo de Camp David dele, né? O Clinton teve lá os acordos de Camp David, conflito Israelo-Palestina, ele queria um para ele. Então, a ideia, inclusive, era levar os talibã para os Estados Unidos para fazer o acordo. Mas eu estou chamando a atenção disso porque aí isso foi sendo construído ao longo do tempo, a ideia de que, olha, dá para sair do Afeganistão. A gente tem que sair do Afeganistão. Quando o Biden assume, ele chega com quase 70% de apoio para a retirada das tropas, e aí o que acaba acontecendo? Ele vai, então, vou retirar. E esse é um ponto que chama muito a atenção. Aí foi um processo, na minha leitura, toda retirada de tropa, ela é um processo complicado. Vai dar problema, porque não é fácil, é muito complexo. Mas, por exemplo, se a gente comparar com a retirada de tropa soviética no final dos anos 80, a gente vai ver o quê? O processo de retirada de tropas soviéticas foi muito problemático também. Deixaram lá um governo muito fraco. Se qualquer pessoa digitar no Google Mohammad Najibullah, que era o nome do presidente que os soviéticos deixaram, provavelmente vai encontrar uma foto do Najibullah enforcado num tanque de guerra, que os caras foram lá, pegaram ele, enforcaram e mataram. Mas os soviéticos, por exemplo, retiraram as tropas no Natal de 1989, que é o inverno, que é uma situação para movimentação de tropas, para ataques, era algo mais difícil de ser feito. Biden fez em agosto,
fez aquela bagunça toda no aeroporto. O que a gente viu? Você criou as condições para um ataque do Estado Islâmico K, né? Um grupo que vai dar trabalho para o Talibã agora, já vem dando trabalho, fazia atentados pelo menos desde 2017 e agora ficou um pouco mais famoso, mas é um grupo que, comparando a correlação de forças, é um grupo que tem a última estimativa que eu vi em reportagens é que tem 8 mil militantes, o Talibã tem 75 mil. Então, a correlação de forças ainda está mais pró-Talibã. Mas o ponto aqui é que com esse atentado, que foi muito proporcionado pela bagunça que estava sendo retirada de tropas dos Estados Unidos, estava se criando alvos no aeroporto por conta da bagunça que os Estados Unidos fez, o Estado Islâmico K conseguiu visibilidade, e ao conseguir visibilidade, isso pode permitir que o grupo consiga o quê? Dinheiro para a sua causa e conseguir recrutar mais gente. Então, eu vejo que nessa situação toda, o governo Biden, enfim, foi muito assodado todo esse processo. Isso vai repercutir? O Biden pode sofrer por conta disso? A minha questão isso pode ser explorado politicamente para enfraquecer o governo Biden. Temos eleições aí de meio termo ano que vem nos Estados Unidos a ver, mas eu particularmente acho que a situação no Afeganistão pode prejudicar o Biden se aumentar o número de atentados a alvos americanos, a alvos dos Estados Unidos. Se continuar como está, o Estado Islâmico cometer atentados contra o Talibã agora, eu acho que não vai ter peso. Eu acho que daí outras coisas podem prejudicar o Biden mais, a economia dos Estados Unidos, pandemia, esse tipo de coisa. Infelizmente, acho que o Afeganistão vai acabar acontecendo o que com o Afeganistão? Eu imagino que o cenário do Afeganistão seja muito próximo ao que é hoje a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que também a gente vê violações de direitos humanos em seu território, contra mulheres, inclusive, só que por ter um aliado estratégico, a Arábia Saudita é uma aliada estratégica dos Estados Unidos, ela é meio que blindada, né, a críticas, enfim, a qualquer tipo de coisa. É capaz de acontecer isso com o Afeganistão. E aí ele é ser esquecido, porque o que o Talibã está buscando agora são parcerias internacionais, né? Está buscando parcerias com chineses, com russos, enfim, para tentar se sustentar, porque o Afeganistão tem esse problema da dependência de ajuda externa, e aí o governo Talibã vai precisar de recursos para governar. Se ele conseguir uma parceria com uma grande potência, se ele atender aos interesses econômicos chineses, se ele atender aos interesses de todos esses atores aí do entorno que são contrários ao Estado Islâmico e conseguir ser um contraponto ao Estado Islâmico na região, aí acho que o futuro do Afeganistão talvez seja muito similar ao que a gente vê na Arábia Saudita hoje. Foi interessante você trazer essa questão, né, dos russos e dos chineses, né, das novas parcerias, porque aí me veio essa pergunta na cabeça, se você pensa que os russos e chineses conseguiriam minimizar a emergência humanitária em curso no país, trazendo um pouco mais de estabilidade à região, ou então eles provavelmente mascarariam, né, essa emergência? Por exemplo, lançando mão de princípios como o da não ingerência, porque a China, a gente sabe que, né, é um país onde ocorrem violações aos direitos humanos diariamente, mas então como é que seria essa relação, né, com a China e com a Rússia? Esse é um ponto interessantíssimo, Flávio, porque a sustentação do Talibã como um grupo insurgente durante 20 anos, em boa medida, dependeu de apoio externo. Eu vou fazer, digamos, um grande parênteses aqui para chegar na sua pergunta. O Talibã, em 2002, ele estava destroçado. Eu vi uma estimativa que me chamou muito a atenção. Foram 18 mil bombardeios ao Afeganistão desde de outubro de 2001, quando começa a Operação Liberdade Duradoura, comandada pelos Estados Unidos.
Então, em 2002, era um cenário de terra arrasada para o grupo, né? Há, inclusive, documentação já que aponta que o Talibã, em 2002, queria negociar com os americanos algum acordo de paz e eles foram bloqueados, foram excluídos do processo. Mas veja que já em 2004, o Paquistão volta a apoiar o Talibã, injeta dinheiro, a primeira injeção de recursos, eu vi documentário em torno de 20 milhões de dólares. Mas, enfim, em 2005 você tem a grande façanha, né, que eu estava falando que contém ironia na frase, que é a situação do Irã passar a apoiar o Talibã, e eu digo façanha porque em 98 ou 99, mais ou menos, o Irã e o Afeganistão, à época governado pelo Talibã, quase entraram em guerra. Teve um incidente diplomático, os dois países quase entraram em guerra. Mas em 2005, o Irã passa a apoiar o Talibã, não só com recursos, venda de arma, enfim. Por quê? Né? Porque aí a gente tem que olhar o entorno do Irã, a gente vê os Estados Unidos na Arábia Saudita com tropas, no Afeganistão com tropas, depois os Estados Unidos invadindo o Iraque em 2013, então o Irã está cada vez mais cercado, e aí eles, inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então passam a apoiar o Talibã. O Catar, em 2011, já permite que o Talibã crie um escritório político em Doha. Aí começa o relacionamento com os russos. Em 2014, os russos passam a reconhecer o Talibã como uma força de conversar, em muito por conta das preocupações dos russos com a ascensão do Estado Islâmico. Os russos com muita preocupação na radicalização na fronteira norte ali do Afeganistão, particularmente e também a questão da Chechênia, não queriam os grupos chechenos radicalizados, e isso leva a que os russos comecem a conversar já em 2014 com o Talibã. A China vai receber uma delegação do Talibã em 2016, interessada muito interessada, na verdade, em questões econômicas, né? Você tem um projeto chinês do Cinturão e Rota, né, que é o grande projeto de infraestrutura da China, que vem sendo desenvolvido. Dois projetos desse mega projeto chinês têm o Afeganistão como ponto central. Inclusive, tem uma estrada que, salvo engano, liga Cabul, capital do Afeganistão, até Peshawar, no Paquistão, que os chineses querem fazer. Os chineses querem investir na mineração no Afeganistão. Enfim, o ponto, depois desse longo parênteses, para chegar a qual direcionamento? Para o governo do Talibã, será extremamente importante parcerias internacionais. Historicamente, o Afeganistão é um país que sempre dependeu de ajuda externa por conta das idiosincrasias da formação do Estado no Afeganistão, mas isso vai ser determinante para o governo do Talibã. E os chineses e os russos vão ter nas mãos a possibilidade de talvez ter algum tipo de incentivo para tentar moderar ou não o Talibã. Se vão fazer isso ou não é outra história, mas quando a gente pensa numa possibilidade de um Talibã mais moderado, isso é o que sempre vem à cabeça. Devido à necessidade de parcerias internacionais, há quem diga que o Talibã irá se moderar. Eu acho, por exemplo, que o apoio que o Talibã já deu a grupos terroristas, particularmente a Al-Qaeda, eu acho que isso eles vão evitar agora, eles não vão fazer. Particularmente no caso da Al-Qaeda. O Estado Islâmico, eles são inimigos declarados, mas não vai apoiar a Al-Qaeda. Agora, a grande questão é se esses interesses russos e chineses no Afeganistão serão o suficiente para levar essa moderação do Talibã. Então, é aquela questão, chineses e russos têm potencial, eles vão ser determinantes, inclusive, para a sustentabilidade do governo Talibã, vão, a meu juízo, ter uma importância muito grande para a própria questão humanitária, das crises humanitárias que o Afeganistão vai estar passando e vai enfrentar ainda mais para frente. Vai depender agora de como é que eles vão lidar com isso. E aí é o futuro que vai dizer.
Verdade, certo. Obrigada, Áureo. Para a gente finalizar, sobre o interesse da União Europeia em atender a crise humanitária no Afeganistão, né? Existem já fundos, possibilidade de ONGs dentro do país? O que você pode trazer para a gente de novidade a esse respeito? O que a gente viu até agora com relação o governo afegão, agora, o governo talibã, o Afeganistão está entrando num processo de colapso econômico visível, né? Está faltando dinheiro em espécie. Você via filas de afegãos no banco tentando conseguir dinheiro em espécie para, enfim, comprar as coisas do dia a dia. Estava faltando. Os Estados Unidos bloquearam as reservas que o governo do Talibã tinha no Federal Reserve, eram 9 bilhões de dólares mais ou menos, e também o Banco Mundial disse que recursos, Banco Mundial e FMI disse que recursos para o Afeganistão estavam, por enquanto, bloqueados. Então, à luz desse colapso econômico e à luz da crise humanitária que está se desenvolvendo, eu vi recentemente que a União Europeia fez um pedido para arrecadar pelo menos 1 bilhão de euros para aplacar a crise humanitária no Afeganistão. Então, existe isso, esse interesse dos europeus, da União Europeia, em atender essa crise humanitária, porque em muito o que a gente está vendo é uma preocupação se essa crise pode escalar tal como escalou a crise síria lá em 2015, né, que chegou a um número gigantesco, um contingente de refugiados na Europa. Logo que o Talibã chegou ao poder, houve inclusive discussões de envio de recursos para os países da fronteira do norte, ali, o Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão, para eles receberem recursos e eles receberem, então, hospedarem ali os refugiados afegãos. Então, essa é uma situação que está se desenrolando ali no país. Então, a gente vai ver. Existe a promessa, se ela vai se cumprir, se concretizar, aí a gente vai precisar fiscalizar, vai precisar cobrar, porque o Afeganistão vai precisar. Áureo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por esse olhar humano, esclarecedor, sobre toda essa crise pela qual o Afeganistão passa, novamente, né? Você trouxe uma análise de conjuntura e uma sinalização também muito elucidativas. Obrigada e até a próxima. Imagina, obrigado a você, Flávio, um abraço. Obrigada aos nossos ouvintes. Eu sou Flávia Osório e hoje conversamos com o professor Dr. Áureo Toledo para o podcast do Interagency Institute. Tchau!